Olá, como vai? Tudo bem? É, Eu estou escrevendo uma série de artigos de filosofia e teologia da Bíblia, né? Artigos do Novo Testamento, do Velho Testamento, teologia bíblica. E eu queria falar um pouquinho sobre a escatologia, baseado num livro, né, de um amigo meu, presbítero Paulo César. Mas poderia citar outros livros, né? Luiz Berkoff, Wayne Grudem, né? A.B. Langston, para citar os batistas, Alan Pierat e outros mais. Queria falar sobre os métodos de interpretação da escatologia. O que é a escatologia? A escatologia é a definição mais lata, mais simples possível. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Você vê isso em filosofia, em teologia, em ciência da religião, em missiologia e, propriamente dita, teologia bíblica e teologia sistemática. Então, os métodos de interpretação escatológicos existem vários, entre as quais nós, ou eu melhor, vou destacar alguns. O dispensacionalismo é a interpretação escatológica que vê a história bíblica como dividida em distintas dispensações. Daí a palavra dispensacionalismo, né? Existe também a divisão clara da história, dividida em 7 dispensações: inocência, tempo da consciência, tempo do governo humano, tempo da promessa da lei, graça e a atual era da igreja, ou reino milenar. Eu, de antemão, já digo, Fabrício Barreto Gonçalves, eu era presbiteriano, sou batista, um dos líderes da Igreja Batista Rede Vida, daqui de Campos, dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Eu sou amilenista e sou batista calvinista. Quase todo calvinista e reformado é amilenista. Bom, existe o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo progressista, o amilenismo, acredita que é a minha linha, né, escatológica, milenista, teológica, de que não existe milênio, nós estamos vivendo chamado era do governo ou era da igreja, ok? Existe o aliancismo, existe o dispensacionalismo revisado. Então, há vários tipos de dispensacionalismos. O pós-milenismo, né, acredita em um otimismo, em um progresso da ciência moral. Existe também o pré-milenismo, que acredita no arrebatamento da igreja, o reino milenar, e que tudo culminaria, né, o pré-tribulacionismo. Essa linha de pensamento defende que o arrebatamento acontecerá antes do período da grande tribulação. Então, há vários teólogos que acreditam, né? John Walford, Dwight Pentecost, Charles Riley, Charles Pinnock e outros. O Med e mid-tribulacionismo, que acredita que propõe um arrebatamento que ocorrerá no meio da tribulação. Daí a palavra meso ou mid-tribulacionismo.
Alguns teólogos entendem dessa maneira, são mesotribulacionismo, como Robert Gundry, tá? Val Ford, Renald Showers, entre outros, né? John Russell Shedd também era mesotribulacionismo, tribulacionista, depois ele migrou para o amilenismo. Então, existe o pretelismo histórico, o historicismo, existe o idealismo, existe o pré-milenismo eclético, ok? O pré-milenismo histórico acredita que cada era da igreja, a era antiga, a era medieval, a igreja da reforma, da escolástica, a igreja contemporânea, cada período da história da igreja corresponde a um período histórico, e os historicistas, idealistas e ecléticos, alguns são amilenistas, acreditam que já está acontecendo o milênio, né? Que Jesus já está governando e a igreja está governando junto com Jesus, ok? Aí está a linha escatológica do Apocalipse, que é um livro me deu muito trabalho para comentar. São 62 páginas que eu comento o livro do Apocalipse, está todo digitalizado, tá? Tem todas as referências e bibliografias possíveis. Já mandei para algumas pessoas, acho que até mandei para o meu pastor presidente, que é o pastor Charles, da minha Igreja Batista Rio de Vida, né? Então, sobre o livro do Apocalipse e a escatologia, que não é um assunto fácil, ele é polêmico, ele é emblemático, mas convido você, né, a estudar a igreja, a história da igreja e a escatologia. E um dos teólogos que eu pesquisei é a teologia sistemática, a teologia do Novo Testamento de George Eldon Ladd, que é amilenista, da mesma linha escatológica que eu acredito. Que Deus abençoe, curta o meu canal, seu joinha, Fabrício Barreto Gonçalves, se inscreva, né? E curta o nosso canal. Que Deus abençoe.